canal, o mensageiro não é importante, mas sua curtida é. Curta, inscreva-se e compartilhe cultura. Deixe livros que gostaria de ouvir nos comentários. Obrigado pela preferência. Anedota pecuniária. Machado de Assis, chama-se Falcão meu homem. Naquele dia, 14 de abril de 1870, quem lhe entrasse em casa, às 10 horas da noite, vê-lo ia passear na sala, em mangas de camisa, calça preta e gravata branca, resmungando, gesticulando, suspirando, evidentemente aflito. Às vezes, sentava-se, outras, encostava-se à janela, olhando para a praia, que era da Gamboa. Mas, em qualquer lugar ou atitude, demorava-se pouco tempo. Fiz mal, dizia ele, muito mal. Tão minha amiga que ela era. Tão amorosa. Ia chorando, coitadinha. Fiz mal, muito mal. Ao menos, que seja feliz. Se eu disser que este homem vendeu uma sobrinha, não me hão de crer. Se descer a definir o preço, 10 contos de réis, voltar-me-ão as costas com desprezo e indignação. Entretanto, basta ver este olhar felino, estes dois beiços, mestres de cálculo, que, ainda fechados, parecem estar contando alguma coisa, para adivinhar logo que a feição capital do nosso homem é a voracidade do lucro. Entendamo-nos, ele faz arte pela arte, não ama o dinheiro pelo que ele pode dar, mas pelo que é em si mesmo. Ninguém lhe vai falar dos regalos da vida. Não tem cama fofa, nem mesa fina, nem carruagem, nem comenda. Não se ganha dinheiro para esbanjá-lo, dizia ele. Vive de migalhas, tudo o que amontoa é para contemplação. Vai muitas vezes a burra, que está na alcova de dormir, com o único fim de fartar os olhos nos rolos de ouro e maços de título. Outras vezes, por um requinte de erotismo pecuniário, contempla-o só de memória. Neste particular, tudo o que eu pudesse dizer, ficaria abaixo de uma palavra dele mesmo, em 1857. Já então milionário, ou quase, encontrou na rua 2 meninos, seus conhecidos, que lhe perguntaram se uma nota de 5.000 réis, que lhes deram um tio, era verdadeira. Corriam algumas notas falsas, e os pequenos lembraram-se disso em caminho. Falcão ia com um amigo. Pegou trêmulo na nota, examinou-a bem, virou-a, revirou-a, é falsa. Perguntou com impaciência um dos meninos. Não, é verdadeira. De cá, disseram ambos. Falcão dobrou a nota vagarosamente, sem tirar-lhe os olhos de cima. Depois, restituiu-a aos pequenos, e, voltando-se para o amigo, que esperava por ele, disse-lhe com a maior candura do mundo: dinheiro, mesmo quando não é da gente, faz gosto ver. Era assim que ele amava o dinheiro, até a contemplação desinteressada. Que outro motivo podia levá-lo a parar, diante das vitrinas dos cambistas, 5, 10, 15 minutos, lambendo com os olhos os montes de libras e francos, tão arrumadinhos e amarelos? O mesmo sobressalto com que pegou na nota de 5.000 réis, era um rasgo sutil, era o terror da nota falsa. Nada aborrecia tanto, como os moedeiros falsos, não por serem criminosos, mas prejudiciais, por desmoralizarem o dinheiro bom. A linguagem do Falcão valia um estudo. Assim é que, um dia, em 1864, voltando do enterro de um amigo, referiu o esplendor do préstito, exclamando com entusiasmo: pegavam no caixão 3.000 contos. E, como um dos ouvintes não entendesse logo, concluiu do espanto, que duvidava dele, e discriminou a afirmação: fulano 400, cicrano 600. Sim, senhor, 600, há 2 anos, quando desfez a sociedade com o sogro, e há em mais de 500, mas suponhamos 500. E foi por diante, demonstrando, somando e concluindo, justamente, 3.000 contos. Não era casado. Casar era botar dinheiro fora. Mas os anos passaram, e aos 45 entrou a sentir uma certa necessidade moral, que não compreendeu logo, e era a saudade paterna. Não mulher, não parentes, mas um filho ou uma filha, se ela o tivesse, era como receber um patacão de ouro. Infelizmente, esse outro capital devia ter sido acumulado em tempo, não podia começá-lo a ganhar tão tarde. Restava a loteria deu-lhe o prêmio grande. Morreu-lhe o irmão, e 3 meses depois a cunhada, deixando uma filha de 11 anos. Ele gostava muito desta e de outra sobrinha, filha de uma irmã viúva, dava-lhes beijos, quando as visitava, chegava mesmo ao delírio de levar-lhes, uma outra vez, biscoitos. Hesitou um pouco, mas, enfim, recolheu a órfã, era a filha cobiçada. Não cabia em si de contente, durante as primeiras semanas,
Quase não saía de casa, ao pé dela, ouvindo-lhe histórias e tolices. Chamava-se Jacinta, e não era bonita, mas tinha voz melodiosa e os modos fagueiros. Sabia ler e escrever, começava a aprender música. Trouxe o piano consigo, o método e alguns exercícios. Não pôde trazer o professor, porque o tio entendeu que era melhor ir praticando que aprendera, e um dia. Mais tarde. 11 anos, 12 anos, 13 anos, cada ano que passava era mais um vínculo que atava o velho solteirão à filha adotiva, e vice-versa. Aos 13, Jacinta mandava na casa, aos 17 era a verdadeira dona. Não abusou do domínio, era naturalmente modesta, frugal, poupada. Um anjo. Dizia o Falcão ao Chico Borges. Este Chico Borges tinha 40 anos, e era dono de um trapiche. Ia jogar com o Falcão à noite. Jacinta assistia às partidas. Tinha então 18 anos, não era mais bonita, mas diziam todos que estava enfeitando muito. Era pequenina, e o trapicheiro adorava as mulheres pequeninas. Corresponderam-se, o namoro fez-se paixão. Vamos a elas, dizia o Chico Borges ao entrar, pouco depois de Ave-Marias. As cartas eram o chapéu de sol dos dois namorados. Não jogavam a dinheiro, mas o Falcão tinha tal sede ao lucro, que contemplava os próprios tentos, sem valor, e contava-os de 10 em 10 minutos, para ver se ganhava ou perdia. Quando perdia, caía-lhe o rosto num desalento incurável, e ela recolhia-se pouco a pouco ao silêncio. Se a sorte teimava em persegui-lo, acabava o jogo, e levantava-se tão melancólico e cego, que a sobrinha e o parceiro podiam apertar a mão, 1, 2, 3 vezes, sem que ele visse coisa nenhuma. Era isto em 1869. No princípio de 1870 Falcão propôs ao outro uma venda de ações. Não as tinha, mas farejou uma grande baixa, e contava ganhar de um só lance 30 a 40 contos ao Chico Borges. Este respondeu-lhe finamente que andava pensando em oferecer-lhe a mesma coisa. Uma vez que ambos queriam vender e nenhum comprar, podiam juntar-se e propor a venda a um terceiro. Acharam o terceiro, e fecharam o contrato a 60 dias. Falcão estava tão contente, ao voltar do negócio, que o sócio abriu-lhe o coração e pediu-lhe a mão de Jacinta. Foi o mesmo que, se de repente, começasse a falar turco. Falcão parou, embasbacado, sem entender. Que lhe desse a sobrinha. Mas então, sim, confesso a você que estimaria muito casar com ela, e ela. Penso que também estimaria casar comigo. Qual? Nada. Interrompeu o Falcão. Não, senhor, está muito criança, não consinto. Mas reflita, não reflito, não quero. Chegou a casa irritado e aterrado. A sobrinha afagou tanto para saber o que era, que ela acabou contando tudo, e chamando-lhe esquecida e ingrata. Jacinta empalideceu, amava os dois, e via-os tão dados, que não imaginou nunca esse contraste de afeições. No quarto chorou à larga, depois escreveu uma carta ao Chico Borges, pedindo-lhe pelas 5 chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, que não fizesse barulho nem brigasse com o tio, dizia-lhe que esperasse, e jurava-lhe um amor eterno. Não brigaram os dois parceiros, mas as visitas foram naturalmente mais escassas e frias. Jacinta não vinha à sala, ou retirava-se logo. O terror do Falcão era enorme. Ela amava a sobrinha com um amor de cão, que persegue e morde aos estranhos. Queria-a para si, não como homem, mas como pai. A paternidade natural dá forças para o sacrifício da separação. A paternidade dele era de empréstimo, e, talvez, por isso mesmo, mais egoísta. Nunca pensara em perdê-la. Agora, porém, eram 30.000 cuidados, janelas fechadas, advertências à preta, uma vigilância perpétua, um espiar os gestos e os ditos, uma campanha de debartolo. Entretanto, o sol, modelo de funcionários, continuou a servir pontualmente os dias, um a um, até chegar dos 2 meses do prazo marcado para a entrega das ações. Estas deviam baixar, segundo a previsão dos dois, mas as ações, como as loterias e as batalhas, zombam dos cálculos humanos. Naquele caso, além de zombaria, houve crueldade, porque nem baixaram, nem ficaram ao par, subiram até converter o esperado lucro de 40 contos numa perda de 20. Foi aqui que o Chico Borges teve uma inspiração de gênio. Na véspera, quando o Falcão, abatido e mudo, passeava na sala o seu desapontamento, propôs a lhe custear todo o déficit, se lhe desse a sobrinha. Falcão teve um deslumbramento. Isso mesmo, interrompeu o outro, rindo. Não, não. Não quis, recusou 3 e 4 vezes.
A primeira impressão fora de alegria, eram os 10 contos na algibeira. Mas a ideia de separar-se de Jacinta era insuportável, e recusou. Dormiu mal. De manhã, encarou a situação, pesou as coisas, considerou que, entregando Jacinta ao outro, não a perdia inteiramente, ao passo que os 10 contos iam-se embora. E, depois, se ela gostava dele e ele dela, por que razão separá-los? Todas as filhas casam-se, e os pais contentam-se de as ver felizes. Correu à casa do Chico Borges, e chegaram a acordo. Fiz mal, muito mal, bradava ele na noite do casamento. Tão minha amiga que ela era. Tão amorosa. Ia chorando, coitadinha. Fiz mal, muito mal. Cessar o terror dos 10 contos, começar o fastio da solidão. Na manhã seguinte, foi visitar os noivos. Jacinta não se limitou a regalá-lo com um bom almoço, encheu de mimos e afagos, mas nem estes, nem o almoço lhe restituíram a alegria. Ao contrário, a felicidade dos noivos entristeceu mais. Ao voltar para casa não achou a carinha meiga de Jacinta. Nunca mais lhe ouviria as cantigas de menina e moça, não seria ela quem lhe faria o chá, quem lhe traria, à noite, quando ela quisesse ler, o velho tomo encebado do Saint Clair das Ilhas, dádiva de 1850. Fiz mal, muito mal. Para remediar o mal feito, transferiu as cartas para a casa da sobrinha, e ia lá jogar, à noite, com o Chico Borges. Mas a fortuna, quando flagela um homem, corta-lhe todas as vasas. 4 meses depois, os recém-casados foram para a Europa, a solidão alargou-se de toda a extensão do mar. Falcão contava então 54 anos. Já estava mais consolado do casamento de Jacinta, tinha mesmo o plano de ir morar com eles, ou de graça, ou mediante uma pequena retribuição, que calculou ser muito mais econômica do que a despesa de viver só. Tudo se esborou, ele outra vez na situação de 8 anos antes, com a diferença que a sorte arrancara-lhe a taça entre 2 goles. Vai senão quando calhou outra sobrinha em casa. Era a filha da irmã viúva, que morreu e lhe pediu a esmola de tomar conta dela. Falcão não prometeu nada, porque um certo instinto levava a não prometer coisa nenhuma a ninguém, mas a verdade é que recolheu a sobrinha, tão depressa a irmã fechou os olhos. Não teve constrangimento, ao contrário, abriu-lhe as portas de casa, com um alvoroço de namorado, e quase abençoou a morte da irmã. Era outra vez a filha perdida. Esta há de fechar-me os olhos, dizia ela e consigo. Não era fácil. Virgínia tinha 18 anos, feições lindas e originais, era grande e vistosa. Para evitar que lhe a levassem, Falcão começou por onde acabara da primeira vez, janelas cerradas, advertências a preta, raros passeios, só com ela e de olhos baixos. Virgínia não se mostrou enfadada. Nunca fui janeleira, dizia ela, e acho muito feio que uma moça viva com sentido na rua. Outra cautela do Falcão foi não trazer para casa senão parceiros de 50 anos para cima ou casados. Enfim, não cuidou mais da baixa das ações. E tudo isso era desnecessário, porque a sobrinha não cuidava realmente senão dele e da casa. Às vezes, como a vista do tio começava a diminuir muito, lia-lhe ela mesma alguma página do Saint Clair das Ilhas. Para suprir os parceiros, quando eles faltavam, aprendeu a jogar cartas, e, entendendo que o tio gostava de ganhar, deixava-se sempre perder. Ia mais longe, quando perdia muito, fingia-se zangado ou triste, com o único fim de dar ao tio um acréscimo de prazer. Ela ria então à larga, mofava dela, achava-lhe o nariz comprido, pedia um lenço para enxugar-lhe as lágrimas, mas não deixava de contar os seus tentos de 10 em 10 minutos, e se algum caía no chão, eram grãos de milho, descia a vela para apanhá-lo. No fim de 3 meses, Falcão adoeceu. A moléstia não foi grave nem longa, mas o terror da morte apoderou-se-lhe do espírito, e foi então que se pôde ver toda a afeição que ela tinha à moça. Cada visita que se lhe chegava, era recebida com rispidez, ou pelo menos com sequidão. Os mais íntimos padeciam mais, porque ele dizia-lhes brutalmente que ainda não era cadáver, que a carniça ainda estava viva, que os urubus enganavam-se de cheiro, etc. Mas nunca Virgínia achou nele um só instante de mal-humorístico. Falcão obedecia-lhe em tudo, com uma passividade de criança, e, quando ria, é porque ela o fazia rir. Vamos, tome o remédio, deixe-se disso, vosmecê agora é meu filho. Falcão sorria e bebia a droga. Ela sentava-se ao pé da cama, contando-lhe histórias, espiava o relógio para dar-lhe os caldos ou a galinha, lia-lhe o sempiterno Saint Clair. Veio a convalescença. Falcão saiu a alguns passeios, acompanhado de Virgínia.
A prudência com que esta, dando-lhe o braço, ia mirando as pedras da rua, com medo de encarar os olhos de algum homem, encantava o Falcão. Esta há de fechar-me os olhos, repetia-lhe consigo mesmo. Um dia, chegou a pensá-lo em voz alta, não é verdade que você me há de fechar os olhos? Não diga tolices. Conquanto estivesse na rua, ela parou, apertou-lhe muito as mãos, agradecido, não achando o que dizer. Se tivesse a faculdade de chorar, ficaria provavelmente com os olhos úmidos. Chegando a casa, Virgínia correu ao quarto para reler uma carta que lhe entregara na véspera uma debenada, amiga de sua mãe. Era datada de New York e trazia por única assinatura este nome, Reginaldo. Um dos trechos dizia assim: vou daqui no paquete de 25. Espera-me sem falta. Não sei ainda se irei ver-te logo ou não. Teu tio deve lembrar-se de mim, viu-me em casa de meu tio Chico Borges, no dia do casamento de tua prima. 40 dias depois, desembarcava este Reginaldo, vindo de New York, com 30 anos feitos e $300.000 ganhos. 24 horas depois visitou o Falcão, que o recebeu apenas com polidez. Mas o Reginaldo era fino e prático, atinou com a principal corda do homem, e vibrou-a. Contou-lhe os prodígios de negócio nos Estados Unidos, as hordas de moedas que corriam de um a outro dos dois oceanos. Falcão ouvia deslumbrado, e pedia mais. Então o outro fez-lhe uma extensa computação das companhias e bancos, ações, saldos de orçamento público, riquezas particulares, Receita Municipal de New York. Descreveu-lhe os grandes palácios do comércio. Realmente, é um grande país, dizia o Falcão, de quando em quando. E depois de 3 minutos de reflexão, mas, pelo que o senhor conta, só há ouro. Ouro só, não, há muita prata e papel, mas ali papel e ouro são a mesma coisa. E moedas de outras nações? Hei de mostrar-lhe uma coleção que trago. Olhe, para ver o que aquilo basta pôr os olhos em mim. Fui para lá pobre, com 23 anos, no fim de 7 anos, trago 600 contos. Falcão estremeceu. Eu, com a sua idade, confessou ele, mal chegaria a 100. Estava encantado. Reginaldo disse-lhe que precisava de 2 ou 3 semanas, para lhe contar os milagres do dólar. Como é que o senhor lhe chama? Dólar. Talvez não acredite que nunca vi essa moeda. Reginaldo tirou do bolso do colete $1 e mostrou-lhe. Falcão, antes de lhe pôr a mão, agarrou-o com os olhos. Como estava um pouco escuro, levantou-se e foi até a janela, para examiná-lo bem, de ambos os lados. Depois restituiu-o, gabando muito o desenho e a cunhagem, e acrescentando que os nossos antigos patacões eram bem bonitos. As visitas repetiram-se. Reginaldo assentou de pedir à moça. Esta, porém, disse-lhe que era preciso ganhar primeiro as boas graças do tio, não casaria contra a vontade dele. Reginaldo não desanimou. Tratou de redobrar as finezas, abarrotou o tio de dividendos fabulosos. A propósito, o senhor nunca me mostrou a sua coleção de moedas, disse-lhe um dia o Falcão. Vá amanhã à minha casa. Falcão foi. Reginaldo mostrou-lhe a coleção metida num móvel envidraçado por todos os lados. A surpresa de Falcão foi extraordinária. Esperava uma caixinha com um exemplar de cada moeda, e achou montes de ouro, de prata, de bronze e de cobre. Falcão mirou-as primeiro de um olhar universal e coletivo, depois, começou a fixá-las especificadamente. Só conheceu as libras, os dólares e os francos, mas o Reginaldo nomeou-as todas: florins, coroas, rublos, dracmas, piastras, pesos, rúpias, toda a numismática do trabalho, concluiu ele poeticamente. Mas que paciência sua para juntar tudo isto. Disse ele. Não fui eu que a juntei, replicou o Reginaldo. A coleção pertencia ao espólio de um sujeito de Filadélfia. Custou-me uma bagatela, $5.000. Na verdade, valia mais. Falcão saiu dali com a coleção na alma, falou dela à sobrinha, e, imaginariamente, desarrumou e tornou a arrumar as moedas, como um amante desgrenha a amante para tocá-la outra vez. De noite sonhou que era um florim, que um jogador o deitava à mesa do lansquinete, e que ela lhe trazia consigo para a algibeira do jogador mais de 200 florins. De manhã, para consolar-se, foi contemplar as próprias moedas que tinha na burra, mas não se consolou nada. O melhor dos bens é o que se não possui. Dali a dias, estando em casa, na sala, pareceu-lhe ver uma moeda no chão. Inclinou-se a apanhá-la. Não era moeda, era uma simples carta. Abriu a carta distraidamente e leu-a espantado. Era de Reginaldo a Virgínia. Basta. Interrompe-me o leitor, adivinhe o resto.
Virgínia casou com o Reginaldo. As moedas passaram às mãos do Falcão, e eram falsas. Não, senhor, eram verdadeiras. Era mais moral que, para castigo do nosso homem, fossem falsas, mas, ai de mim. Eu não sou Sêneca, não passo de um suetônio que contaria 10 vezes a morte de César, se ela ressuscitasse 10 vezes, pois não tornaria a vida, senão para tornar ao império. Fim.